tudo de bom para você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Que alegria passar a tarde com você e com convidados tão especiais para falarmos de um assunto tão importante. Eu quero muito que você preste atenção na nossa conversa de hoje, porque ao longo deste mês nós temos feito de tudo para transformarmos uma experiência difícil, que é a perda de pessoas que nós amamos, em algo que faça com que cada dia mais nós possamos nos fortalecer para continuar caminhando a despeito das adversidades. Uma coisa que nos chama muito a atenção e que nós vamos falar hoje é a vitalidade dos idosos e também o desejo de muitos deles de tirar a própria vida. É uma ambiguidade que nós temos visto crescendo junto com a expectativa de vida. Para você ter uma ideia, nós temos mais ou menos 33 milhões de idosos no nosso país. É um número bastante alto, de acordo com o IBGE, que tende a crescer por conta dessa expectativa de vida que está aumentando. Mas com isso, vem o desejo de muitas vezes não ficar mais aqui. Você vai ficando mais velho, você se sente muito sozinho. Só que tem outro lado. Tem um lado das pessoas que não desistem de viver e que vão buscando caminhos para se sentirem cada vez melhor a despeito da idade que tem. Então hoje você vai conhecer pessoas que já têm quase 90 anos e que estão aí firmes e fortes e dando trabalho para todo mundo, subindo no avião, indo para Paris, como o Dr. Carlos Caboclo, que está aqui com a gente, que é um dos presidentes de honra do São Paulo, que esteve nas Olimpíadas, que não quer nem saber, não tem nada que o pare. E isso é o sinônimo de vitalidade. Vitalidade que você encontra quando você pratica exercícios físicos. Rafael Maffei, que é personal training e é especialista, é um mestre mesmo, um educador físico que se especializou em atendimento às pessoas da terceira idade. Não gosto muito, Olga, está aqui com a gente também, de falar de melhor idade, porque às vezes a pessoa fala assim, não é melhor idade, são os desafios da terceira idade vivendo bem e melhor. E a Olga está aqui, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre você aprender a transformar aquilo que muitos acham que é a solidão da velhice em algo positivo. Como o Rafael ensina, quando você vê as mulheres ali, os homens também treinando, com mais de 90 anos de idade, ativos. Quando você vê o Dr. Carlos, quando você vê a doutora Amarilis, que está lá no Piauí para conversar com a gente, direto de Teresina, que é médica pediatra e que ao longo da vida inteira se dedicou à pediatria e se aposentou há pouco tempo, está aí a doutora Amarilis com a gente, está lá no Método Supera, que inclusive nós vamos tê-los aqui daqui 2 semanas, exercitando a mente com o Método Supera para continuar, para ficar cada dia melhor. E a gente tem o Alan aqui, que ainda não está nem na idade madura, né, Olga? Nem na idade madura. Alan. Quantos anos você tem, Alan? 40 já. O Alan tem só 40 anos de idade, mas tem uma experiência de vida que nós não queremos ter, que é quando você perde essa vontade de viver. Por muitas vezes o Alan tentou suicídio. Felizmente não deu certo. E sabe o que aconteceu? Todas as tentativas frustradas criaram aquela carcaça, sabe aquela casca de tartaruga que ninguém consegue destruir? E aquilo ali se transformou em algo que hoje é ânimo, alegria para outras pessoas. Ele acabou de lançar esse livro, que é o livro dele, na Bienal. Além disso, ele tem um grupo que já funciona há mais de 5 anos, ajudando muitas pessoas no Mato Grosso do Sul, mas também no Brasil inteiro e no mundo. Porque através da internet ele conversa com as pessoas e mostra que existe sim, que existe alegria na vida. E você descobre isso muitas vezes da pior maneira possível, mas o importante é você aprender. E aprender cada dia mais. E Dr. Carlos é um exemplo daquilo que nós podemos aprender no dia a dia. Ele já esteve aqui outras vezes, porque ele vai lançar um livro. O Michel, que é o escritor, está aqui com ele hoje. Um beijo para o Michel, que sempre o acompanha, e retratou a história do Dr. Carlos em livro, que vai ser lançado daqui a poucos dias. E é uma história que vai fazendo com que a gente vá vivendo e tenha vontade de viver mais. Essa vitalidade toda é o amor pelo São Paulo? Seja bem-vindo, doutor Carlos. Que alegria ter o senhor aqui de volta. Boa tarde, Keila. Boa tarde, querido. E aos demais ilustres componentes desta mesa. O amor pelo São Paulo foi crescendo com naturalidade. Mas posso dizer que foi o amor pela vida, o amor por Deus, pela família e pelos amigos. Deus me deu o privilégio de me dar só bons amigos. Eu não poderia premiar a todos, porque seria uma incoerência. Todo mundo diz que só temos 5 amigos na vida, então comigo erraram. Erraram a conta. Então só tenho que agradecer a Deus, as pessoas boas que me abriram as portas, que me ensinaram muito
com naturalidade, e eu tive o privilégio de poder aproveitar essa oportunidade para fazer uma caminhada pela vida, que eu continuo caminhando agora até os... Continua aproveitando. Se Deus quiser, em dezembro eu farei 87 anos. 87 anos. E há 20 dias, um mês no máximo atrás, eu fui para Londres, fiquei 2 dias, 2 noites, e depois fui para Paris. Peguei um trem. Viu as Olimpíadas? Viu um pouquinho? No final, vi um pouquinho. E eu fui matar a saudade. Foi a primeira vez que eu lembro de ter chorado quando eu era jovem, foi quando eu fui a Paris. E quando eu estava olhando numa luneta, de repente embaçou minha vista. Eu falei, meu Deus, minha vista... Aí quando eu parei, eu vi que eu estava chorando, emocionado. Como um menino pobre do bairro da Vila Maria conseguia um dia estar em Paris e olhando aquela luneta. Aquilo, na hora que caiu a lágrima, eu falei, não, mas isso é mais do que milagre. Mas essa vez que o senhor foi a primeira vez que o senhor foi a Paris? Já foi a 3ª ou 4ª vez. O senhor se lembrou dessa vez, da primeira vez que o senhor foi lá, seu Carlos? Casualmente. Olha só. Casualmente. O coração bateu, a testa ficou meio quente. E daí eu fui lembrando por quê. O que está acontecendo que parece que eu estou chorando? Olha, a vida é preciosa, ele está de parabéns, ele é um vencedor. E é um vencedor realmente. Porque a vida é maravilhosa, é algo mais do que sublime. Nós teríamos que, por obrigação, não é redundância, todo dia, todo momento, agradecer a Deus o privilégio de ter uma vida para cultuar, para saborear, para dividir e para aceitar. Eu aprendi isso com humildade e eu converso muito comigo e eu sempre fui ríspido comigo. Eu usava um termo na adolescência, não quero que ninguém me julgue, porque eu sou o meu juiz. Eu sou muito, muito severo comigo até hoje, desde a infância. Não erra, porque depois não dorme de tanta bronca que eu vou levar de mim mesmo. E tem que levantar os olhos e, para tudo, agradecer a Deus. Ser otimista. Procure os derrotistas e vá devagarzinho levantando o astral deles. Doutor Carlos vai falar um pouquinho mais sobre otimismo. Antes eu sei que a doutora Marilis está com o tempo contado lá, porque nós interrompemos a aula da doutora Marilis. Então eu quero aproveitar para conversar com ela também. A doutora Marilis está em Teresina, no Piauí. Um beijo para o pessoal de Teresina, de todo o Nordeste, que nos acompanha, tanto pelo app quanto também pela Rede Gospel de televisão. Uma alegria tê-los aqui conosco. E uma alegria ter a senhora aqui também, doutora, que eu sei que a senhora compactua de tudo que o doutor Carlos está falando aqui, que a senhora tem aproveitado muito a vida durante a vida toda e depois agora com esse 1 ano de aposentadoria, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, tenho sim. Então, me aposentei em janeiro do ano passado, mas continuo frequentando lá a vigilância em saúde e das unidades básicas de saúde, fazendo palestras. Eu já fiz palestra de dengue, de oropoche, esse vírus que está aí entrando no Brasil inteiro, sobre imunização. Então, eu tenho tentado manter atividade cerebral e continuo lendo meu livro. Quer dizer, então, dizer que a senhora se aposentou mesmo não é uma verdade, né, doutora Marilis? Porque a senhora tem trabalhado, pode não no atendimento direto aos pacientes, mas tem trabalhado ativamente ao longo desse 1 ano e meio, né? Conversado com os colegas que eu deixei, onde eu trabalhei, para cobrar por que não está sendo feito de um jeito ou de outro. Inclusive, ontem apareceu uma notícia aí na internet que a gripe aviária deve ser nossa próxima pandemia mundial. Meu Deus! E a gente vem acompanhando isso, porque é um vírus transmitido pelas aves de migração. E aí, como é que a gente vai prender essas aves? Não tem como. E apareceu um paciente nos Estados Unidos que não teve contato com os animais. Quer dizer, o vírus está circulando. Sei. Então, a senhora já vai dando palestras em toda a região de Teresina, orientando as pessoas, né, doutora? A gente faz isso de boa vontade e tentando mostrar tudo aquilo que a gente trabalhou, que a gente vê e que a gente vê o que está na nossa frente, para ajudar os mais jovens a enxergar o que está por vir. Doutora,
Tem um segredo para nós chegarmos aos 82 anos com essa vitalidade, com a cabeça boa, ajudando todo mundo e tendo essa alegria em viver? A senhora acha que existe um segredo para passar para os mais jovens? Acho que o segredo é trabalhar naquilo que gosta, com aquilo que gosta, da maneira que gosta. Então, isso vamos dizer, seria a maior razão da gente estar aqui hoje. E também aí vem a outra parte, os acessórios, a boa alimentação, atividade física, cuidar da saúde. Então, com isso, você pode chegar aos 100 anos de maneira bem capaz, trabalhando e fazendo aquilo que gosta. Agora, doutora Amarilis, eu tenho uma curiosidade, porque se fala muito, eu pesquisando, falando das tentativas de suicídio entre os idosos, que tem aumentado muito, e isso preocupa a Organização Mundial de Saúde, o que se fala muito é da solidão, que os idosos vão ficando mais sozinhos, porque vão perdendo as pessoas que amam e, consequentemente, muitas vezes não suportam essa solidão e perdem a vontade de viver. Daí eu me pergunto, a senhora não se casou e a senhora não tem filhos e a senhora está muito feliz, obrigada. Então, essa relação não tem a ver com relacionamento, porque a solidão, então, não significa ter uma pessoa perto da gente, porque senão a senhora seria triste e não teria vontade de viver, certo? Então, explica para mim, como é que eu posso ser feliz a despeito de quem está perto de mim ou de não ter ninguém perto de mim? Eu penso que é você fazer aquilo que gosta. Por exemplo, eu gosto de ler sobre vigilância e saúde. Certo. Então, eu fico procurando um livro, uma revista, na tal da internet, e procurando ver o que está acontecendo. E com isso, então, eu começo vamos dizer, a conversar, me relacionar com os profissionais que estão trabalhando na ativa, no sentido de ajudar, né, e contribuir para a melhoria da saúde da população. Entendi. Quer dizer, a gente ocupa a cabeça com aquilo que a gente gosta, né, doutora Amarilis? É isso, né? E ler também um livro, por exemplo, eu descobri o Confúcio, grande filósofo chinês, e estou mergulhada ali tentando ler o livro, entendeu? Então, isso também é uma motivação, sério, é uma grande companhia. Quer dizer, é o estar se sentindo bem com a gente mesmo, né, doutora? É o principal remédio, é a principal maneira, é você estar feliz consigo mesmo, fazendo aquilo que gosta, aquilo que ama e que sabe fazer. Ou seja, você que não se casou e você não quer se casar, tem muita gente hoje que não quer se casar, né, doutora? Que está feliz sozinho. Isso não é um problema e se vive muito bem se não se casar e não tiver filhos, não é, doutora? Tem isso. E nós já estamos aí vendo no Brasil um horizonte da diminuição da população, uma predominância de maiores de 60 anos, a diminuição na natalidade. Então, com isso, é uma preocupação aí para os governantes de que maneira vão trabalhar essa questão. Doutora, quero te agradecer por a senhora estar participando hoje com a gente. Agradecer também ao pessoal do Método Supera aí de Teresina, que ajudou a gente a montar todo o nosso cenário para a senhora poder participar. É uma alegria ter a senhora aqui hoje e é um exemplo de vitalidade, de força. E eu falei sobre isso mesmo, pedi para que a senhora participasse, justamente para nós entendermos que a felicidade ela não precisa estar atrelada necessariamente a uma outra pessoa, a dependência de estar com alguém. Porque o que nós percebemos, que são as estatísticas, é que essa solidão ela é proveniente de quando eu perco alguém que está próximo a mim. Então, eu acho importante que as pessoas entendam, claro, é importante a convivência, mas que isso não faça da gente escravo dessa situação, para que nós não tenhamos esse sofrimento tão latente quando se perde alguém que se ama. E a senhora é um exemplo disso, não precisamos disso. A convivência ela pode ser feita em diversos âmbitos, como a senhora tem nos ensinado. Então, eu fico muito feliz de ter aprendido com a senhora hoje, viu, doutora? Muito, muito obrigada. Um beijo para a senhora. Um beijão para a senhora e para o pessoal do Método Supera de Teresina. Tchau, doutora.
Alan, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Pedi mesmo porque a doutora viesse, porque a gente liga muito a nossa necessidade no dia a dia de ter alguém por perto, né? Você sentia essa solidão quando você pensava em tirar a sua vida, Alan? O processo foi... Eu fui diagnosticado com 15 anos, Keila, e quero agradecer essa mesa. Qual é o diagnóstico? Era depressão. Ah, tá. Só que aí eu corri da minha primeira psicóloga, eu não tinha maturidade ainda emocional para lidar com isso, há 25 anos atrás, e eu fiquei 2 anos sem buscar nenhuma ajuda e fui atrás de uma outra psicóloga por conta própria já com 17 anos. Naquela época, a minha solidão não era uma solidão física de alguém, era uma solidão social das pessoas que não entendiam essa patologia, né? Então, a gente está trabalhando hoje em dia por uma cultura, né, Olga, da saúde mental. Imagina 25 anos atrás. Então, a minha solidão era profunda. Não só a minha solidão enquanto ser, enquanto vazio existencial, mas uma solidão do que eu não podia olhar para o lado, ninguém sabia, ninguém ia conseguir me ajudar, que não uma psicóloga. Você não tinha vontade de conviver com as pessoas? Eu não tinha vontade de conviver com as pessoas e eu não podia abrir o que eu sentia para as pessoas, porque elas não saberiam me ajudar, porque não tinha essa cultura da saúde mental. Ninguém sabia que era depressão, ansiedade, pensamento suicida. É sempre aqueles tabus que a gente carrega até hoje. E aí foi através da psicóloga, por isso que eu sou completamente apaixonado pela psicologia. Não sou psicólogo nem psiquiatra, mas sou completamente apaixonado, porque foram através dos psicólogos que eu consegui ter essa noção do que eu tinha e conseguir trabalhar essa minha superação, essa cura, enfim. Mas até chegar nisso aí, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas. Foram 12 anos, Keila, de tentativa e pensamento suicida. Mas você tentou se matar mesmo várias vezes? Tentei, algumas vezes, algumas vezes. E assim, eu tinha um outro tipo de suicídio, que eu falava que era o suicídio social, que embora a gente não faça de forma materializada a tentativa de suicídio, Sei. de alguma forma, você querer sumir de fato e deixar a sua vida completamente para trás é um suicídio social. Lógico. E era isso que eu queria muito fazer também. Até que teve uma tragédia na minha vida, na minha família, de um primo, e toda a minha história mudou. Eu tinha certeza que eu ia ser o primeiro da minha família e talvez o único. E ele se matou? Ele veio antes. E isso fez com que você acordasse? Muito. Fez com que eu decidisse que isso eu não ia mais fazer. E quando eu decidi que isso eu não ia mais fazer, eu perdi uma das minhas opções, que era me matar, que era de fato me que suicidar. bom, né? Isso mexeu muito comigo, eu não ter mais essa opção, porque minha pulsão de morte era muito forte. Entendi. Eu queria muito aquilo, era tudo que eu mais porque você achava que era a única saída. Exatamente. Eu achava que era a única solução. Eu não tinha acesso ainda a todas as ferramentas, sabe, que eu tinha. E depois tudo mudou e eu decidi que isso eu não ia mais fazer. E a partir daí começou todo o meu trabalho aí de luz aí. Que eu já vou falar um pouquinho mais do trabalho. Deixa eu jogar para o Rafael. Eu pedi hoje para o doutor Carlos viesse, Rafa, e também coloquei a doutora Marílis, porque essa vitalidade, muitas vezes a gente percebe que os jovens não têm feito isso, o Alan convive mais hoje com essa turma, mas o que a gente percebe, houve um aumento de 47% do número de idosos tirando a própria vida nas últimas 2 décadas, na verdade, entre 2000 e 2020, por conta dessa solidão, que eu acredito muito que a prática de atividade física, ela muda isso. Para o jovem também, que hoje tem mas é que hoje o jovem tem acesso a tanta coisa ao mesmo tempo, que se perde até na hora de fazer exercício físico também, porque daí você cultua o corpo e você transfere a tua dor. Né? Mas o que a gente tem percebido, e até com a experiência que você já contou para a gente, é o benefício de você se mexer depois dessa idade, né, Rafa? Sim, isso é fato, né? Todo mundo sabe, reconhece que a atividade física tem esse potencial. O bacana é que ela tem o potencial não só no tratamento, mas também na prevenção, né? A gente tem aí fatores biopsicossociais, ou seja, tudo que foi falado aqui quando o assunto foi solitude, solidão, que depois a doutora vai poder complementar melhor, falar as diferenças disso, que é bem importante. Uma coisa é você se sentir só e outra coisa é você estar bem só consigo mesmo. São coisas diferentes e tem margem aí para a gente conversar bastante sobre isso. Outros fatores também importantes são os fatores biológicos. Então, quando a gente se mexe, básico, né? A gente circula o sangue, aquele sangue com oxigênio vai para o cérebro, o sangue junto com substâncias que o exercício libera, que são conhecidas hoje na ciência. Que isso independe de idade. Independe de idade. Nós estamos focando nos idosos para você não achar que o idoso não pode fazer mais nada.
Às vezes o idoso, o filho fala, doutor Carlos, o filho não ia parar mesmo, mas às vezes fala assim, não, está muito velho já para andar de avião e pode ser perigoso para a saúde, tá entendendo? A pressão, não sei o quê. Sim, Ou então você vai fazer exercício e pode se machucar. Daí a gente, nessa coisa de querer proteger, você bota a pessoa mais velha dentro de uma jaula. E às vezes não é por mal, é um medo. Ah, porque se cair, porque pode dar um problema, porque se não sei o quê. Não é, Rafa? Exatamente. Você deve ver muito isso dos filhos ou os cuidadores desses idosos que você convive. Até você convencer o outro, não é nem o próprio idoso, né? Sim, é um erro, né? É um erro. Quanto mais autonomia, e aí a gente está falando dessa questão cognitiva, quanto maior independência, e aí a gente está falando dessa questão física, quanto maior autonomia e independência esse idoso tiver, ou conseguir preservar, levando em conta aí dos seus 60 aos 100 anos, melhor é. Mais feliz ele vai ser, mais independente, ele vai ser dependendo menos dos outros, dando menos trabalho, até mesmo para um futuro cuidador. Rafa, qual é a idade do seu aluno mais velho? 9,7. 9,7. 9,7. É uma mulher ou... É mulher. Uma mulher. Mulher. Você, há quanto tempo ela está com você? 15 anos. Ou seja, então você acompanhou toda, porque existem as faixas etárias do idoso, né? Sim, você acompanhou o início, você acompanhou já o mais velho e a velhice extrema, que se fala, né? Isso. E você acha que difere muito de um idoso que não faz nada? Difere muito, porque talvez ela não teria sequer chegado a essa idade se não tivesse feito o que fez. O que a gente precisa entender é que na ciência do exercício a gente fala o seguinte: quanto melhor condicionado fisicamente você for, melhor e por mais tempo você vive. A cabeça também melhora? A cabeça também, porque o exercício tem essa competência, tem essa capacidade de liberar substâncias que agem no cérebro que melhoram a cognição. O senhor pratica exercício físico, doutor Carlos? Sim. Pouco, mas... O que o senhor faz? Ando de metrô, ando de ônibus, faço hidroterapia, de vez em quando um levantamento, mas tudo... Mas faz um pouquinho sempre? Faço. Toda semana o senhor faz alguma coisa? Faço toda semana. E é legal a história do andar de metrô e andar de ônibus, porque não tem só essa coisa do exercício, mas de toda uma coordenação e uma atenção, né, Rafa? Claro, que não deixa de ser um exercício. Claro, é uma atividade física e das mais complexas. Isso demanda, o que ele faz, o que ele fez, o que ele vem fazendo, demanda autonomia. E o exercício estimula a autonomia, estimula funções cerebrais, estruturas cerebrais que a gente costuma perder conforme vai envelhecendo, o exercício ajuda a preservar. Então, na medida em que você envelhece treinando, envelhece em atividade física, essas estruturas que costumam, inclusive, reduzir de tamanho, ela não reduz, ou reduz menos do que reduziria. Por isso que fala que nós vamos ficando velhos e vamos encolhendo. Isso acontece até com o cérebro, tá? Com o cérebro também? Exatamente. Você pratica atividade física? Sim, eu queria até colocar um pontinho no que o Rafa falou, que eu vejo que as pessoas tendem a não fazer exercício, idosos, jovens, todos, né? Só que tem uma questão, as pessoas vão ficando refém das dores. É verdade. Cada vez que tem dor, menos faz. É verdade. E no meu livro, inclusive, eu falo, gente, a dor é justamente seu corpo pedindo para que você movimente, o corpo é do movimento. Então, o que chega de gente para mim... Primeiro, eu pergunto 3 coisas. Como está seu sono, como está seu exercício físico, como está sua alimentação. Quase ninguém faz exercício físico por conta dessa ação. Da correria e tudo mais. Não, e por conta da atitude depressiva, de não ter como fazer. Você diz quando a pessoa está numa crise depressiva. Quando está em alguma questão de saúde mental. Só que eu vivo falando para as pessoas, o corpo pede exercício. Você não pode ficar refém da dor, porque a dor não pode te limitar. Muito pelo contrário, a dor precisa te impulsionar. Na verdade, Rafael, então as pessoas não fazem. Exatamente. Olga, eu queria... não é um comparativo, mas olhar diferente para situações, né? O Rafa, ele tem um olhar profissional, mas que se torna um olhar de amor, porque quando você convive com a pessoa mais velha, você tem uma visão de amor diferenciada, porque o idoso, ele é muito desprovido de preconceitos e de qualquer tipo de preconceito. O idoso não tem preconceito. O idoso é igual a criança. Mas porque ele já viu que é tudo bobagem isso. Né? Então, não vai gastar a beleza dele e fica criando problemas onde já sabe que não existe ou que não vai resolver. Então, a gente tem 2 situações bem diferentes, que é a do Alan, que tem esse renascimento, mas um olhar que o Alan ele acolhe muito os jovens, na verdade, né? Mas eu vejo que, por exemplo, o idoso com um problema, com essa vontade da morte, ele tem a mesma sensação que o jovem. Sim.
E as duas sensações, a gente que não tem o problema não entende, que é a da solidão, do jovem, porque ele está sozinho, porque se ele tem, ainda mais hoje, que ele tem tudo ao redor dele. E o idoso, ele está sozinho porque se ele já viveu a vida inteira e ele já sabe lidar com isso. E como é que a gente consegue equilibrar para não se tornar... Para ser um Dr. Carlos, né? Como que a gente consegue chegar nessa idade com vontade de continuar fazendo as coisas, sabendo que a gente vai perdendo as pessoas? Porque eu falo que a maior dor do idoso é você vai vendo as pessoas ao teu redor morrendo. Eu sei que minha avó tem 96 anos, minha avó fala muito isso, né? Se as pessoas vão morrendo, você vai ficando. Então, não é a solidão, não é a tristeza não é diferente, não é a tristeza que faz a gente perder a vontade de viver? Na verdade, não é muito a questão da solidão, mas a questão dos relacionamentos que você tem dentro daquilo que você gosta de fazer. Tá. Então, independente de ser a família, de ser os amigos, o pessoal da academia, o pessoal do clube, enfim, você precisa ter pessoas, eu digo, você tem que procurar a sua turma, né? Pessoas que têm afinidades em comum com você, para que você possa resgatar a alegria de viver. E é óbvio, quando a gente perde uma pessoa querida, a gente passa por uma fase de luto, que é normal, independente da idade. Mas veja, muitas vezes, se você tem uma dependência emocional muito grande dessa pessoa, provavelmente você vai cair em depressão, porque ela é como se fosse a bengala que te mantém em pé. Então, se você perde essa pessoa, você perde essa bengala, digamos assim, você vai se sentir perdido no mundo. E muitas vezes... também é natural no início. No primeiro momento, sim, mas se você não conseguir se tornar independente, continuar com essa dependência e sofrendo, né? Eu já tive casos no consultório de pessoas que chegam 5 anos depois da perda da pessoa, está lá com uma depressão enorme. Como se fosse ontem. Como se fosse ontem. Então, é importante a pessoa resgatar a alegria de viver. Então, viver o seu luto é normal e natural, mas procurar interagir com pessoas. Nós somos seres sociais. Então, nós estabelecemos vínculos com as pessoas, elas vêm e vão na nossa vida, não necessariamente morrendo, mas às vezes a pessoa muda para o Japão e você perde o contato. E, Olga, por exemplo, eu consigo transformar... Porque no caso do Alan, tem um impacto. Sim. Quando ele viu a perda de alguém que ele queria, da maneira como ele imaginou para ele, virou uma chave, né? Então, por isso que eu falei, tem o lado terrível da perda, mas foi muito bom para ele, porque ele está vivo graças a isso. Agora, eu consigo transformar um idoso que perdeu a vontade de viver num Dr. Carlos? Claro, é possível sim. Primeiro você precisa verificar o que faz essa pessoa ter perdido a vontade de viver. Então, você precisa diagnosticar se é depressão, se ela está isolada, se ela está sendo explorada, porque muitos idosos são explorados pelos seus filhos. Então, ele cede a casa dele e vai morar na edícula do terreno da casa dele, ele continua pagando as contas dos filhos, ele é explorado. Então, muitas vezes, ele começa a ficar tão triste com a situação. Ou também é o oposto, que é o abandonado, né? Ou aquele que é abandonado. Então, a pessoa que vai provocar o suicídio é uma pessoa que está sentindo muita dor. E aí vai depender da dor de cada uma das pessoas. Não é só a solidão, assim, de estar sozinha. Não, ela está sofrendo muito. A dor é tão grande, que ela pensa em morrer para tirar a dor. Ela não quer morrer, ela quer tirar a dor, mas ela vê na morte a única forma de tirar essa dor, que é uma mentira. Porque se ela tiver uma ajuda adequada, ela vai superar essa dor vai passar e ela vai resgatar a alegria de viver. Rafa, você já teve situações de extrema tristeza entre alunos que você percebeu que foi melhorando com o tratamento? Olha, eu percebi o seguinte, que tem alunos que têm essa tendência, vamos dizer assim, né? E tomam remédio para isso, já fizeram acompanhamento, já buscaram ajuda. Já buscaram ajuda. E eu percebo que quando eles me procuram, eles já passaram daquela fase que é a fase crítica, que é a fase que o Alan passou, né? Que é a fase de que você está na iminência de cometer um suicídio. Né? E essa fase você precisa de todo o apoio, de toda a ajuda, inclusive médica, né? Precisa tomar remédio, precisa ter o acompanhamento terapêutico com psicólogo, Daí, Rafa, tem que ter rede de apoio. Quando o aluno chega para você nesse ponto, os próprios filhos falam?
Sim, sim. Os filhos falam, e dentro de uma anamnese, dentro de uma conversa, eu pergunto que tipo de remédio que toma, porque alguns influenciam diretamente na atividade física e no comportamento, por exemplo, do coração e até do cérebro, né? De como que ela vai reagir ao exercício. Enfim, tudo isso é importante e eu controlo. Eu tenho contato, conhecimento sobre isso e consigo atuar da melhor maneira possível para manter aquela pessoa ativa, para manter ela se sentindo bem fazendo exercício. Tem uma coisa que é bem interessante, é que as pessoas falam assim, pô, mas se eu tô tão mal assim, como é que eu vou fazer exercício, né? É um desafio. É um desafio meu, é um desafio do médico, é um desafio da doutora psicóloga em mudar esse círculo, né? Fazer a pessoa entrar num círculo positivo, onde ela começa a se exercitar, começa a ter os benefícios do exercício. Uma coisa bem interessante de comentar aqui é que, diferente dos benefícios relacionados a emagrecimento e hipertrofia muscular, por exemplo, os benefícios relacionados ao psique acontecem de forma imediata. É impressionante. Então, o bacana de você fazer exercício e usar como motivação os benefícios físicos, os benefícios psicológicos, né, talvez seja mais interessante do que você buscar se exercitar para emagrecer ou buscar se exercitar para aumentar a massa muscular, por exemplo, por uma questão estética. Então, é um público interessante que teria muito benefício se começasse agora, hoje, a fazer exercício. Principalmente para quem nunca fez, principalmente para quem é sedentário. A gente tem estudo, por exemplo, mostrando um dado interessante, que quem está em depressão e começa a fazer exercício, metade tem benefício. A gente tem scores, né, de depressão. Então você consegue medir. Isso em qualquer idade. Isso, em qualquer idade. Em qualquer idade. Então a gente tem scores de depressão, que você consegue medir o quão deprimido aquela pessoa está. Né? E através desses scores a gente consegue classificar e fazem esse tipo de pesquisa com diferentes indivíduos, colocam alguns para treinar e outros não. Né? E aí medem como que eles se comportaram ao longo dos 6 meses. E aí metade de cada duas pessoas, uma tem benefício. Então, é um índice significativo, importante. Quantas pessoas, quantas vidas a gente não conseguiria salvar mesmo. Se a gente conseguisse introduzir a atividade física, mesmo sendo custosa, mesmo principalmente nesse primeiro momento, dentro de um programa de reabilitação global, assim, de um programa de cuidado, né? De um programa de cuidado físico e mental, né, que é o assunto hoje. Doutor Carlos, eu falei antes, até o senhor mexeu com a cabeça concordando, que muitas vezes a gente, no afã de proteger, quer colocar vocês numa redoma de vidro, né? Quantos filhos o senhor tem? 3. 3? Já está todo mundo casado, todo mundo tem neto, está todo mundo certo. Encaminhado já. Todo mundo encaminhado. Inclusive, uma das noras chama-se Keila. Ah, olha só. Agora, o senhor mora só com sua esposa? Eu moro com a minha esposa e com a minha filha, que teve um AVC muito grave há mais de 30 anos, mas ela trabalha e tal. Ficou ligeiramente mais... Mas mora com o senhor? Mora. E... O senhor tem quanto tempo de casado? Você não fala para ninguém? Fala baixinho. 63 anos. 63 anos de casado. Eu sou retardado no mundo desse, está com a mesma mulher, 63 anos. Mas é por isso que o senhor está lindo assim. E ela também é linda. Bem cuidado, entendeu? Como chama a sua esposa? Ondina. Hein, dona Ondina? Se eu tivesse trocado muito, ninguém ia estar cuidando do senhor assim, senhora. Entendeu? Nossa. Agora, os seus filhos ficam tentando... Bom, então dona Ondina tem quantos anos? Mais ou menos. Ela é 2 anos mais jovem do que Então ela tem 81. O senhor tem 83, né? 85. Ela vai fazer agora, em outubro, 85. Então, daí a filharada fica tentando prender vocês? Com medo, preocupado? Eles caçou, ou já desistiram? Mexem com ela. Ah, meu pai de metrô, ele é louco. Meu pai de ônibus é louco. Eu vou aos estádios no mundo inteiro. Eu vou no meio do povo. O senhor continua indo aos estádios no mundo inteiro, né? Continuo na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Brasil inteiro. Eu vou no meio do povo. Mas dona Ondina vai também ou ela é mais calma? Não vai, ela é calma. Ela é mais sossegada? Ela é disciplinada. Mas eu vou. E eles ficam no seu pé? Eles caçou o pai de metrô. Mãe, não deixa meu pai andar de ônibus, meu pai tá louco e tal. Mas ela fala, quem vai segurar? Né? E se perguntar para mim, eu também falo, eu não sei quem vai segurar, mas eu faço espontaneamente. Mas o senhor não vai sozinho? Não, sempre eu tenho... O senhor sempre tem alguém junto? Sempre tem. Porque eu acho legal, porque é uma questão de prudência. Você tem que ter a responsabilidade da idade. Lógico. Também. Você não pode querer bancar o Tarzan, né? Lógico. Então, eu mesmo me critico, igual eu falei. Se eu bebo a mais, eu quase não bebo. Não faz parte. Não gosta muito. Fumo esporadicamente um charuto, não trago e tal.
Mas quando eu achar também que... Tá fazendo mal, não vai fumar mais. Amanhã e depois eu não quero. Certo. Como eu fazia com o meu dinheirinho quando chegava. Se eu gastei muito hoje, eu fico 10 dias sem gastar um tostão e ninguém fica sabendo. Então, a saúde eu faço igual, sabe? A cabeça também. E de vez em quando eu penso e olho para o céu e falo, Deus, será? Eu ouvi a vida inteira que velho era chato, ranzinza, e começava a caducar. A minha hora já chegou. Porque é muito triste um vazio que vem, vocês que são da área, os três, é uma coisa que eu não sabia que existia, nunca pensei. Depois da pandemia, eu ia no clube, de 15 amigos, não via nenhum. Primeira, segunda, terceira vez. Um dia uma senhora falou para mim, sabe por que o senhor fica deslocado? Eu falei, mas eu não falei nada. Mas eu e meu marido acompanhamos o senhor há muitos anos aqui. Porque os amigos do senhor, todos eram mais velhos que o senhor. Então, dos 15... E eles morreram? Uns na pandemia? 6 ou 8 morreram. 2 ou 3 ficaram ruins da cabeça. Poxa. E 1 ou 2 não estavam andando mais. Aí eu falei, Deus, agora veio uma resposta onde eu não esperava, do acaso, que eu sempre digo, né? É uma realidade, estava criando um vazio. Não era de nada de pensar em nada, mas um vazio. Está faltando alguma coisa. Que é o que eu falei, o senhor começa a perceber, que é o que minha avó fala, de começar a perceber as pessoas indo embora. E quando morrem pessoas, e na maioria das vezes eu quero bem porque elas me queriam bem, então é uma retribuição de sentimento e educação. Eu falo, oh, Deus, mas as pessoas tinham tanto conteúdo, se ninguém escutar, podia ter ido eu não tenho o que fazer, eles têm com o que contribuir. Eu fazia palestras, fui para a China fazer palestra de esporte. O que o senhor cobra? Nada. Eu só cobro o conforto e a passagem e respeito. E eles atendiam direitinho, me levaram 3 vezes. Na 4ª vez eu falei que não ia porque eu estava velho e a passagem estava cara. Ele falou, não, pode comprar, a melhor que tiver nós pagamos. Eu falei, mas não dá, a idade não dá. 30 horas de viagem é muita coisa. Muita coisa. Para falar de esportes. Então o senhor sabe vamos dizer assim, o senhor entende as limitações. Minha e dos outros. Para viver bem. Para viver bem. E o senhor faz planos? Não, eu só planejo o que eu vou fazer. Eu sou muito imediatista. Tá. Não cabeçudo, de falar, eu vou, não. Eu acho que eu vou em tal lugar. Daí eu começo a ponderar comigo mesmo. Como eu disse, eu sou rígido comigo. Daí eu falo, dá para ir, e eu vou. Sempre tem um companheiro, normalmente mais jovem, que os pais me apresentaram e que eles falam que até para namorar eles pedem conselho para mim. Coisa séria eu falo. Palestras eu dizia, quem faz o que gosta, sem se esforçar, está 30% na frente de todo mundo. Nesse período, que eu vou entrar por uma coisa que o Alan e o Rafael vão falar melhor para a gente. Mas nesse período que o senhor sentiu essa tristeza, que nada mais é, na verdade, do que a saudade, né? Exatamente. Das pessoas que o senhor gostava e que o senhor viu indo embora de uma maneira mais trágica. O senhor fez alguma coisa para tirar isso da sua cabeça? Para não fazer com que isso fosse algo que pudesse te trazer uma tristeza? Grandes amigos, faz sem vergonha. Foi embora e eu fiquei aqui. Pô, você me largou aqui, sem vergonha? Você não podia ter me falado. Não me avisou. Puxa, esses caras são espertos, né? Foram e me deixaram. Falava para mim isso aí. E, lógico, me contristava, mas também me consolava, dizendo, realmente é um adágio, é um lema, um tema, foi para uma melhor. Tá. Tudo bem, né? Tem que ter sempre... Mas o senhor procura não ficar martelando aquilo que deixa a gente triste. Não. Eu falo brincando, mas é verdade. Se eu for daqui 10 horas, 10 dias, ou 10 meses, ou 10 anos, para mim tá bom. Eu vou contente com a vida que eu tive. Amém. Com grandes percalços, mas com muita alegria, muito sucesso dado por Deus, pelos amigos e pela família. Eu não posso ser mal agradecido nunca. Eu falei essa história da gente absorver muito a tristeza, que isso é uma coisa que você deve ter feito muito, né, Alan? A ponto de perder o controle, né? De você deixar que a tristeza seja maior. Porque eu acho que no dia a dia, né, Rafa e Olga, se a gente bobear, mesmo estando bem fisicamente e tal, não tem nenhuma doença, graças a Deus e tal, se você bobear e começar a pensar nas coisas, nas perdas e tudo, dá uma pirada, né? Que você deve ter feito, deve ter acontecido isso. Sim, você bastante. Consegue controlar totalmente hoje, colocar em prática? Não, sabe por quê? Ou tem alguém tipo a Olga que te ajuda? Assim, os pensamentos negativos estão para além do que qualquer transtorno mental, emocional.
bastou ser ser humano que tem Você der uma bobeada, ele volta. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio que cuida de mim já tem muito tempo, só que demorou para eu... Hoje em dia eu falo sobre superação, eu sou terapeuta, palestrante, tem toda essa questão. Que daí você ocupa o tempo também. Ocupo o tempo e faço da minha dor, eu transformo minha dor em amor. Certo. É para isso que eu nasci, que eu tenho certeza disso. Só que, assim, existem os pensamentos negativos que todo mundo tem, mas tem os patológicos, que são aqueles que nos afundam, aqueles que são patologia. Então, os pensamentos suicidas, os pensamentos negativos com conversão suicida, com virada suicida, são patológicos. Existe questão biológica, física, emocional, mental. Inclusive, eu quero só deixar um recadinho aí para o pessoal de casa, que eu gosto muito de falar quando eu vou, que é o seguinte: só existem dois profissionais habilitados tecnicamente para te dar algum diagnóstico de transtorno mental ou emocional. Um deles é o psicólogo e outro é o psiquiatra. E o meu trabalho é justamente dar luz de outra forma. O meu trabalho é justamente trazer a todas as pessoas que não aceitam os profissionais ou que não sabem como chegar até eles, até mim, para que eu chegue para que eu mande até eles. Como sobrevivente, você mostrar que você sobreviveu, porque tinha gente te apoiando. Que eu usufruí desse nada mais papel. É um caminho mesmo, assim, que a pessoa se espelha em você e fala, não, peraí, se ele conseguiu, deixa eu ver se eu procuro ajuda. Deixa eu ver como também. É que vai. Mas, por exemplo, a gente tem que entender que tem questões biológicas dentro do quadro de transtorno mental. Lógico. Tem questões físicas. Por isso que é preciso procurar ajuda sempre. Eu falo uma máxima que é o seguinte, Keila: o diagnóstico liberta e o autoconhecimento salva. É toda essa narrativa que eu trago. Então, e as pessoas nós trazemos, no geral, que o diagnóstico nos rotula, né, Sim. doutora Olga, que nos prende, que nos faz menos. Não, o diagnóstico, se bem feito por um profissional habilitado, ele nos liberta, porque só a partir do diagnóstico é que a gente vai conseguir tratar com o protocolo correto. Mas eu acho que a gente tem um problema aí, Olga e Rafael, que é a questão da aceitação do idoso. Porque o jovem já é complicado, porque daí já acha que tá bom e para de fazer terapia, para de não sei o quê, porque eu já sarei. Exato. Então, você esquece de continuar o controle. Mas você convencer um idoso de que aquele comportamento dele precisa que ele vá num psiquiatra ou num psicólogo, se você tem uma pessoa mais cabeçuda, ele não vai nem a pau, entendeu? Que é o que pode estar acontecendo, que a gente tem esse aumento tão grande no número de suicídios, que é a falta de... Que daí eu tenho que ter um tato, que eu acho que o exercício físico é um caminho, porque daí você está ali no meio de uma sessão ali, fazendo uma aula, e você tem um neto ali brincando e falando, e daí você tem um professor que acaba se tornando da família e começa, mas olha... você já conversou com você? Daí você vai convencendo, porque o convencimento na terceira idade eu acho que é mais difícil, não é, Olga? E não é, né? Vai depender muito do preconceito que essa pessoa tem em relação aos profissionais de saúde mental. Ainda existe aquela máxima de que quem frequenta o psiquiatra ou o psicólogo é louco. É doido, exatamente. E não é. A pessoa que busca um psiquiatra ou um psicólogo está buscando ajuda para resolver os seus problemas. A pessoa que busca é porque ela não quer ficar doida. Exatamente. Quero me cuidar para ficar bem. Exato. Então, o importante é que as pessoas que estão próximas desse idoso convençam esse idoso a pelo menos fazer uma sessão. Para ver como é. Vamos lá, eu vou com você. Pega na mãozinha do idoso e vai. Mesmo a contragosto, se você insistir, ainda mais se for neto, né? A gente tem um poder de convencimento maior. Exatamente. Você convence o idoso para ele ir pelo menos uma vez, para desmistificar essa ideia de que o psicólogo só trata de louco. Na verdade, quem vai no psicólogo vai para resolver problemas, né, da sua vida, para ter uma vida plena e feliz. O Rafa, eu acho que a família ela tem uma importância muito grande também, até no convencimento para a prática de exercícios, né? Tem, com certeza. A maioria dos idosos, mais idosos, eu vou chamar os mais idosos a partir dos 80, 90 anos, né? Eles chegam até mim ou por indicação médica, e aí tem alguns geriatras que eu conheço que confiam no meu trabalho, que me indicam, alguns psicólogos que eu conheço que confiam no meu trabalho e me indicam, fisioterapeuta e assim por diante. Ou são raros os momentos onde eu consigo conversar simplesmente com alguém, assim como a gente está fazendo com o doutor aqui, ele fala, poxa, realmente eu preciso fazer exercício pelo menos 1, 2 vezes por semana de forma regular. São raras essas oportunidades, mas são felizes. Mas você acha que é porque eles acham que são velhos demais para isso? Também.
também existe preconceito de Tipo, eu vários nunca fiz aspectos. isso, agora eu vou ficar fazendo exercício pra quê? Vai adiantar o quê? Se eu Acha que não vai melhorar. Se eu não fiz em 80 anos, vai resolver minha vida agora. Acha que não vai melhorar. E a gente tem estudo comprovado cientificamente, mostrando que mesmo depois dos 90, né? Quem começou com 90, com 91 está melhor do que quando começou. Então você consegue melhorar de forma significativa, tá? Não é claro que você não vai fazer um idoso magro virar um marombado que dispute campeonato, mas não é disso que a gente está falando. Não. A gente está falando de benefício com relação à autonomia, qualidade de vida, com benefício com alegria. relação à independência, de alegria, felicidade, convívio social. A gente percebe que muito do que foi falado aqui com relação à felicidade tem a ver com convívio social. Né? A gente sabe disso, inclusive idosos que vivem nessas zonas que se chegam aos 100 anos com certa facilidade, são conhecidas como blue zones hoje no mundo, e se estuda esses lugares para saber o que esses idosos fazem para conseguir chegar aos 100 anos. Não precisa nem falar a maioria oriental, né? A maioria oriental. Não necessariamente. Tem no mundo inteiro espalhado, costumam ser comunidades, ou seja, nunca eles estão localizados em grandes cidades. Né? E um dos fatores é atividade física, outro fator, relacionamento interpessoal, outro fator que o doutor comentou aqui, que ele faz com muita competência, chama-se equilíbrio. Quando você diz que já que tomou um vinho ontem, não vai tomar hoje, isso tem nome, é equilíbrio e autonomia. Né? Então, isso muda a vida da pessoa, você conseguir se comportar, controlar suas emoções de acordo com aquilo que chega até você. Né? Ele teve muitas perdas lá e mesmo assim entendeu que aquilo acontecia. Era óbvio que ele não queria que aquilo acontecesse. Lógico. Mas uma das coisas que eu também já percebi é que a tal felicidade, ela não é feita só daquilo que a gente quer. Não. Né? Né? Às vezes acontecem situações em que te deixam tristes, você fala, poxa, que pena. E acontecem outras situações que você não queria que acontecesse. Você fala, eu não queria que acontecesse. Aí acontece e você fala, pô, foi legal, cara. Foi bacana estar lá. Não sabia que ia ser tão... Pô, eu vou fazer isso mais vezes. Então, eu acho que o viver, né, é uma oportunidade que a gente tem. Oportunidade para rir, para chorar, para ser feliz, para construir, para aprender. Então, eu entendo essa questão psicológica hoje dessa forma. Falei que era um psicólogo já? Você sabe que o desafio maior hoje é você levar, como no caso do Alan, Olga, levar para os jovens essa cabeça do Dr. Carlos. Sim. Convencer os jovens de que eles têm muito o que viver, gente. E tem muita ferramenta. Uma coisa que eu queria pegar como gancho que o Rafa falou, que ele é o seguinte, você falou assim, se a família é importante para poder levar os das melhor idade para exercício físico, né? A família é muito importante, mas não necessariamente é a família que vai levar eles a tomar uma diferença de atitude. Sim. Por exemplo, com certeza, quando eu estiver na melhor idade, eu vou querer fazer com o Rafa que o Rafa seja meu personal, porque olha só quem ele é, olha como que ele conecta. E ele vai estar lá na melhor idade também dando aula. E na conexão, então, por exemplo, trazendo para o nosso cenário da saúde mental, essa conexão é o principal. Então, por exemplo, mas eu recebo assim, de manhã, de tarde e à noite, pessoas no meu Instagram, no meu WhatsApp, falando, Alan, como é que eu falo para as pessoas que estão em dor, que precisam de um psicólogo, de um psiquiatra, como é que eu faço isso? Eu sempre pergunto se essa pessoa que está me perguntando, se ela acha que ela é a ponte de maior conexão com aquela pessoa que está em dor. Ela já fala de cara, não sou porque eu sou mãe, não sou porque eu sou pai, porque não é sempre que está automaticamente ligado. Então eu peço para essa mãe, para esse pai, buscar essa ponte, né, Olga, de conexão. Sim. Porque às vezes a ponte de conexão não é ninguém da família, é o personal dela. É alguém de confiança que não é da família. Aí eu sou pai, viro para o Rafa e falo assim, Rafa, eu tô com essa questãozinha, você consegue colocar... É toda uma estratégia. Por isso que é rede de apoio da saúde mental. E para tudo, né? Eu acho que para tudo a gente precisa se conectar. E sempre se conectar com a verdade. Não se pode achar que eles não entendem o que a gente está falando. Assim como não se pode subjugar a inteligência das crianças. Porque eles e as crianças, assim como nós, entendemos tudo. Seja sempre verdadeiro. Olha, antes de nós encerrarmos, eu já quero falar de antemão do livro do Alan mais uma vez, que é o Antes que a Sua Luz Apague. Ele lançou esse livro agora na Bienal aqui de São Paulo e é um livro que é muito importante para todas as idades. O Rafa tem feito, como eu te falei, um trabalho de acolhimento
direto do Mato Grosso, mas que tem se espalhado pelo país e pelo mundo através da internet. Ele atende, você está vendo aí o Instagram dele também. No Instagram você tem todos os caminhos para conversar com ele. Ele é palestrante também. Então, esse trabalho dele, através desse acolhimento, tem alcançado muitas pessoas. Então, é muito importante que, independente da idade, mas principalmente você que não sabe lidar com o idoso, que é o nosso público de hoje, nós estamos falando sobre isso, é muito importante que você... mas ele não vai ler, mas leia você, que daí você o ajuda. Isso é importante. É uma rede de apoio. A rede de apoio significa que nós temos responsabilidade sobre as pessoas que nós amamos. Então, na verdade, nós estamos falando de amor ao próximo, e ao próximo que está bem próximo de nós. Então, é muito importante que você entenda esse trabalho e que, de uma maneira ou de outra, você se junte para fazer com que isso vá acontecendo para todas as pessoas que estão ao redor. Ô, Rafa, isso é a mesma coisa, né? Eu, como família e como cuidador que seja, como esposa, como filho, como neto, eu preciso também começar a ter essa consciência de convencimento desse idoso de que não existe idade para ele começar. Que ativa também o cérebro de forma que ele tenha vontade de continuar vivendo, né? Sim, isso é importantíssimo. Essa questão de família, essa questão de você ter alguém para conversar e para se mostrar e a pessoa te entender e buscar ajuda caso necessário, também passa por essa tal rede de apoio que a gente está comentando. E o personal, o nutricionista, a moça do cafezinho que ele vai tomar lá todo dia, que ele comenta e fala assim, poxa, não estou bem. Um dia normal você não está bem. Dois dias, o quarto dia, o quinto dia. Chegou o sexto dia, o personal ou alguém que fala assim, poxa, você está ficando muito triste. Então, acho que, de repente, a única coisa que ele precisa é que alguém fora da casa dele comente com ele assim, poxa, você está ficando mais triste do que deve. Isso não é normal. Tem que se meter na vida. Às vezes, se for pro bem, meta-se. Se meta na vida de alguém. Você pode salvar uma vida quando você isso. É isso. Agora, Olga, mas também, eu vou deixar o Dr. Carlos por último, o Dr. Carlos vai dar umas dicas pra gente, né? Porque a gente quer viver muito. Agora, eu como família... É porque muitas vezes eu acho que nesse afã dessa história da gente proteger, a gente faz o idoso ficar mais triste, né? Claro. Sem querer. Sem querer. Sem querer. E muitas vezes o idoso não quer entrar em embate, conflito, ele acaba deixando para lá, tá bom, não vou fazer, não quero arrumar confusão. Então, na verdade, assim, entenda que o idoso é uma fase da vida. Ele pode ter algumas limitações inerentes à idade, mas ele não é um incapaz. Né? Então, dentro das limitações dele, estimule esse idoso a fazer tudo o que ele quer fazer, tudo aquilo que ele gosta de fazer. Então, quer ir na praça jogar dominó com os amigos? Vá na praça jogar. Mas ele tem dificuldade de andar, vai junto com ele. Faz que nem o seu Carlos, pega alguém para ir junto. Exatamente, acompanhe esse idoso. Não pare. Né? Porque é fundamental para ele continuar tendo essa alegria de viver. Porque, como bem disse a doutora lá no início, né? Você precisa gostar daquilo que você faz. Não importa se é trabalho, não importa se é lazer, não importa o quê, mas faça aquilo que você gosta. Então, a dica é, estimule os idosos para fazerem as coisas que eles gostam e acompanhe-os se for o caso. Doutor Carlos, vamos lá. O senhor tem uma pessoa que o senhor ama do seu lado a vida inteira, praticamente, certo? Sim. Os filhos. É o presente melhor que Deus me deu, a minha mulher. Acho que amor ajuda muito a viver bastante. Eu falo isso, ela não fala mentira. Hein, doutor Carlos? Eu acho que o amor ajuda muito a gente a viver bastante, o senhor não acha? Ajuda. O amor, o respeito e a consideração. E falam, mas não sentem o companheirismo. Porque não é porque eu não quero ir, que eu não gosto dela ou ela vai me esculhambar. Companheirismo, deve ter algum motivo. Mas eu queria mostrar para vocês o meu respeito, o meu carinho, a minha consideração muito profunda. Tenho certeza que às vezes eu acordo à noite, que é normal. Eu não sou velho ainda, mas eu vou ficar e vou precisar de vocês três, viu? Não esqueça. Mas a gente acorda várias vezes. Então, uma terapia ou aquela brisa será lembrar dessa conversa aqui. Eu aprendi muito aqui, mas muito de verdade. Amém, que bom. Eu acho que a demagogia não deveria existir entre seres humanos. O que vale é o sentimento. A doutora falou agora. O que a gente sente, ele está falando, eu estou sentindo, eu estou analisando, ele está falando, eu estou analisando, estou vendo que tem conteúdo dela, está falando com naturalidade,
que qualquer pessoa, devido à minha origem, eu uso muito isso, de qualquer categoria social, qualquer categoria financeira, saiba e possa entender. Quer dizer, não é nada, não gosto de letras góticas, acho que tem que ser letra garrafal. Simplificar. Já falei para gente famosa, o povo não é letrado. Então não ponha muita frase de inglês, de espanhol. Se eu sou ignorante, paciência. Vivo mais ou menos bem assim. Mas tem que ser o natural. Então eu tenho que respeitar vocês, prestar atenção, ouvir coisas que meu coração se manifesta. É verdade, é isso mesmo. Isso aí eu já vi. A doutora falou, você fazendo o que você se sente bem, o sucesso já sai antes de você. E nós aprendemos com o senhor nós hoje. temos que fazer exame de consciência e ter bondade no coração. Exame de consciência, meu pai insistia demais. É você fazer e depois pensar com a sua consciência se o que você fez ou falou está certo. Amém. E a bondade no coração, você sempre que puder mostrar um sorriso e um agradecimento. E nós somos, não é palavra cravada, nós somos eternamente devedores. E nós agradecemos o senhor pela lição de hoje. E Obrigada, doutor, por você estar com a gente coisa, hoje. O mundo me surpreende. Em Londres, no metrô, o pessoal levantava para dar lugar. Em Paris, aí eu fico acanhado. Respeito. Eu fico acanhado até que eu falo muito obrigado, eu vou deixar logo, mas não adianta. O pessoal quer dar mão. Eu olho para eles e falo, eu agradeço. Se eu precisar, eu juro que eu aceito. Então, o povo em geral, por incrível que pareça, é bom. O povo. Eu diria muito do povo brasileiro que eu conheço mais, mas no mundo também, o povo em geral é bom. Muitas coisas vão incutindo na gente. Vão aprendendo ou todo a gente dia. não sabe eliminar. Doutor, é um preciso privilégio encerrar, mas estar tenho que aqui. agradecer demais o senhor por estar aqui hoje, pela lição de vida que o senhor nos Foi deu. o acaso que me trouxe aqui, que eu falei que faz parte da minha vida. O acaso. Nós possamos chegar à sua idade com essa vitalidade e esse presente que o senhor é para nós. Muito Obrigado por ter obrigado. aceito o meu convite hoje. Uma alegria ter o senhor aqui com a gente hoje. Na muito companhia obrigada. de vocês, eu vou me sentir sempre bem. Não Alan, esqueçam, obrigada. quando eu ficar velho, eu vou querer vocês por perto. Alan, obrigada também. Rafa, Olga, obrigada. Obrigada a você pela companhia. Que você tenha aprendido hoje com os nossos convidados, como nós aprendemos, não só com o Dr. Carlos, a vivermos melhor, independente da nossa idade, mas aos profissionais que nós trouxemos hoje e a quem sobreviveu para dizer para a gente que sabe que vale a pena vivermos e vivermos bem e buscarmos ser cada vez mais felizes. Quero agradecer ao Rodolfo que nos preparou essa mesa linda para os nossos convidados hoje, Rodolfo Queiroz, querido, que a gente ama, do Mise en Place, e também lá da Arena, que ele tem um lugar lindo também para te receber. Estão aí na tela todos os Instagrams do Rodolfo. Muito obrigada. Obrigada a Sodier, que nos cedeu os bolos também para os nossos convidados. E obrigada a você pela companhia. Muito obrigada por estar conosco hoje. Amanhã nós voltamos às 2h da tarde com mais Tudo de Bom para você. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Que lindo. Obrigada.